Efésios capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 6. Verso 10 ao verso 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. 16. Embraçando sempre tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, te somos agradecidos por nos permitir estarmos reunidos, prestando ao Senhor o culto que não é possível fazê-lo de forma individualizada ou familiar. Culto solene, culto público, presencial, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por aqueles que o Senhor permitiu estar aqui nesta hora. Obrigado por aqueles que acompanham à distância, que por várias razões não puderam estar aqui presencialmente conosco. Tanto aqui quanto lá, tanto nós que aqui estamos e aqueles que estão distantes, que ouçam a tua voz nesta hora, que recebam a porção que venha nutrir o seu interior. Tua palavra é apta para restaurar a nossa alma, para dar vigor ao abatido, para orientar, para educar, para ensinar. Nossa alma é ávida por tua palavra. Fala conosco, Senhor, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Assim como pela manhã eu preciso dar os devidos créditos já no início do meu sermão. Alguns anos atrás, há uns 22 anos atrás, por aí mais ou menos, eu li um livro que eu recomendo, do reverendo Augusto Nicodemos, chamado Batalha Espiritual. Apesar de ter lido esse livro há muito tempo, há muitos lampejos deste livro aqui neste sermão. Pelo menos na primeira parte, principalmente. Consultei outras obras, mas a que eu recebi uma maior influência foi essa obra do Dr. Augusto Nicodemos. Existem outros bons livros sobre o assunto. Nesse livro ele conta uma ilustração que eu resumi pela manhã e vou repeti-la agora para os irmãos. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial na Europa e alcançou então a Inglaterra,
A Alemanha primeiro invade ali a Polônia, mas daí a pouco a França e a Inglaterra estão envolvidas nessa batalha. E um médico chamado Dr. Stott rapidamente se alistou no exército britânico para servir a sua pátria. Já o seu filho, John Stott, famoso teólogo, na época não era famoso e nem teólogo, ele se recusou a se alistar. Ele alegou ser pacifista e que era contra a guerra, e que preferia ficar alheio àquele conflito e àquela guerra. É interessante que eles ficaram sem conversar por uns 7 anos, porque o pai não conseguia aceitar de maneira nenhuma aquela sua neutralidade diante de tão grande conflito e necessidade. Mas depois fizeram as pazes, e John Stott, o filho, que não quis se alistar, inicialmente se tornou um grande homem de Deus, como os irmãos conhecem. Ele e alguns outros tiveram opção de se alistar ou não. Tiveram a chance de se abster, de procurarem uma postura neutra. Mas o texto sagrado ensina-nos que a igreja não tem uma postura de neutralidade diante da batalha espiritual que se apresenta neste mundo, nesta vida. Não há voluntários ou não voluntários, os que querem ou os que não querem participar do exército ou da tropa do Senhor. É o que esse texto de Efésios capítulo 6 ensina para nós. E é a passagem que nós encontramos de forma mais explícita, mais do que qualquer outra, estes ensinamentos, essa exposição detalhada do embate que a igreja de Jesus Cristo tem contra o diabo e os seus anjos. É muito interessante que boa parte da cristandade não consegue ver a igreja dessa forma. Talvez a referência mais comum das pessoas em relação à igreja, para descrever a igreja, seja um hospital. A igreja é um hospital. Eu não fiz essa pesquisa. Mas se nós perguntássemos a que se assemelha a igreja do Senhor, e você desse algumas opções, e uma delas fosse essa, você compararia a igreja com o hospital? Eu acredito que uma grande parcela das pessoas diria que sim. A pergunta é: quantos diriam que a igreja está muito mais para um campo de batalhas do que uma igreja? O apóstolo Paulo traz para nós aqui a realidade, descrevendo essa realidade da igreja, dizendo que armas, trincheiras, soldados, batalhas, estratégias, avanços, conflitos, guerras, são vocabulários muito mais comuns no seio da igreja. Eu mencionei que alguns comentaristas dizem que Efésios é uma das cartas mais teológicas do apóstolo Paulo, mais até do que a epístola aos Romanos. Em nenhum momento há alusão à igreja como sendo um hospital. O texto apresenta para nós um cenário que muitas vezes nós não fazemos esta imagem na nossa mente. Nós não fazemos essa imagem. Nós muito mais vezes, mesmo lendo esse texto, mesmo conhecendo essa passagem, quando fechamos os olhos e vamos pensar na igreja e vamos descrever a igreja, ou vamos reivindicar predicados para a igreja, nós sempre enfatizamos a igreja como um local de tratamento. Nos meus aconselhamentos nesses anos, tenho ouvido muito mais reclamações no sentido: mas eu não me sinto acolhido, ou eu fui naquele lugar, foi bom o tempo que eu passei naquele lugar, porque Deus foi tratando de mim, sabe? Eu precisava de cura. Aqui não está falando disso. O texto não fala disso. A carta toda não fala disso. É claro que numa batalha existem feridos. Existe uma enfermaria no batalhão, mas não é um batalhão dentro de uma enfermaria, é uma pequena enfermaria, uma pequena repartição dentro de um batalhão.
Cristianismo é coisa séria. É questão de vida ou morte. Lida com realidades eternas, com realidades futuras, mexe com as emoções, com sentimentos, com relacionamentos. E o apóstolo Paulo está descrevendo aqui que tudo isso na nossa vida pode estar sofrendo uma oposição dos nossos inimigos. O contexto da carta é particularmente bem conhecido pelo povo aqui. O apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, fala das bênçãos que a igreja recebe em Cristo Jesus, e os outros 3 capítulos falam de como a igreja precisa viver na sua prática, dividida em 2 partes. Nós sabemos que o apóstolo Paulo está preso quando escreve essa carta, e isso é relevante, porque aparentemente pode parecer para nós, apesar dele ter mencionado 3 vezes na carta a sua prisão, de que esse é o seu grande problema. É porque ele está preso, por isso que ele está falando isso. Mas na realidade ele diz que há um problema muito maior do que a prisão pretoriana ou as legiões romanas, etc. No capítulo 3, verso 1, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Foi preso porque pregava o Evangelho. Ele não foi preso por nenhum crime. Quem o prendeu foi apenas um instrumento. No 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Aqui mesmo no capítulo 6 que nós lemos, lá no verso 20 diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Eu sou embaixador em cadeias. Eu sou um representante do Senhor em meio a algemas. Eu não sou embaixador numa embaixada rica, importante. Eu sou embaixador do Senhor nos calabouços, nas prisões. A ideia aqui desse texto, meus irmãos, é dar um choque na igreja, choque de realidade. Vocês ouviram falar para vocês que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu vocês e os designou para serem santos e irrepreensíveis, e perante Ele, em amor, atentem-se para a adoção de filhos. Vocês sabem que o Senhor predestinou vocês. Vocês já ouviram eu falar para vocês que vocês receberam o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança, que é a garantia de que vocês serão resgatados. Vocês ouviram isso. Vocês ouviram falar para vocês que vocês estavam mortos, mas agora vocês estão vivos, porque pela graça vocês são salvos, ou vocês foram salvos mediante a fé. Vocês ouviram eu falar no capítulo 3 que a fé de vocês está alicerçada no ensino dos apóstolos, que é a coluna da igreja. Vocês ouviram falar para vocês que vocês precisam andar em novidade de vida. Vocês não podem mais andar como vocês andavam. Já que vocês são esses salvos e predestinados, vocês precisam se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Quem mentia, quem roubava, quem adulterava, pare com essas coisas. Mas eu preciso dizer algo ainda mais importante para vocês. Uma realidade muito importante. É como se Paulo tomasse a igreja pelos ombros, sacudindo a igreja e dissesse para ela: acorda, nós estamos envolvidos num combate, existe uma luta sendo travada neste momento e precisamos estar alertas. Independente se você se alistou consciente ou inconscientemente, você está no meio de uma batalha. Essa exortação aqui que nós lemos, do verso 10 ao verso 20, ela pode ser dividida em 2 partes. Martin Lloyd-Jones, que fez uma exposição de alguns meses em Efésios, nesses 6 capítulos, apenas nesse trecho, do versículo 10 ao versículo 20, ele escreveu 2 volumes, esses 10 versículos, ele escreveu 2 volumes, ele divide em 2 partes. A primeira parte, que são dos versículos 10 ao versículo 13, ele fala que é a convocação para o combate em termos gerais, é onde nós vamos nos deter hoje. E do versículo 14 em diante, ele especifica como que se dá esse combate, dizendo da armadura e os equipamentos dessa armadura, dos quais a igreja precisa se vestir. Antes de passar o nosso tema,
Eu gostaria que você, se você pudesse, você voltasse aí no capítulo 1. Eu só fiz menção pela manhã, mas nós não lemos. Capítulo 1. O apóstolo Paulo, na saudação, ele disse algo que ele vai repetir aí nesse capítulo 6. Capítulo 1, versículo 19. Se você tem, podia ler junto comigo, capítulo 1, verso 19. E qual a suprema e no 20 ele vai dizer o qual exerceu ele em Cristo. No 18 ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos do vosso coração foram iluminados para saberdes, ou para saberem, qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos. E outra coisa que foi iluminado o seu coração, para vocês saberem, qual que é a suprema grandeza do poder de Deus para aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Volta para o capítulo 6. Isso precisa ficar muito óbvio para a igreja de Éfeso e para todos nós. O apóstolo Paulo então chega no versículo 10, depois de ensinar abundante e ricamente preceitos espirituais e práticos na vida da igreja, naquilo que ela deveria crer e como ela deveria viver, ele diz: quanto ao mais, eu preciso dizer uma coisa a mais para vocês. Além de saberem que vocês foram eleitos, além de vocês terem consciência que foram predestinados, além de vocês saberem que são salvos pela graça, além de vocês saberem que vocês foram edificados sobre sólido fundamento, vocês precisam saber que vocês só podem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não há outra origem da força, da proteção de vocês, não há outra fonte de segurança para vocês. Eu preciso encerrar essa carta dando esse recado para vocês. Tem um refrão do cântico que nós cantamos, as meninas falam o que mesmo? Vida e verdade. Aí os moços, refúgio. Dá para cantar esse pedacinho só ou não? Ele é o refúgio e fortaleza. Não é isso que na estrofe anterior? Eu vou cantar. Corta a gravação aí, a transmissão, porque eu vou cantar um pedaço aqui agora. Eu tenho medo de alguém que está assistindo ser, de repente, um produtor musical e diz assim: achamos aí o novo Pavarotti, e querer me desviar do ministério da pregação e me levar para a música gospel. Aí vai ser um problema. É o refúgio e fortaleza. Aonde? Aonde? Nas batalhas. A igreja deve ter consciência de que sua força em combate vem de Deus e não de palavras mágicas, não de técnicas, não de táticas, não de estratégias humanas. Tema para nós, que ele já está ali com o dedo cansado esperando para digitar. Razões para se revestir da armadura de Deus. Razões para se revestir da armadura de Deus. Já estava pronto. Quanto ao mais, diz o verso 10, se você tem aí, pode dar uma olhada. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Primeiro, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o número 1. Essa é a primeira razão do porquê nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficar firme
contra as ciladas do diabo. O versículo 11, já no início, ensina isso para nós. Essa palavra-chave para nós aí é cilada. Poderia apresentar aqui um número grande de sinônimos para esclarecer mais para nós, um pouco melhor o que isso significa: artimanhas, estratégias. Só estou lembrando de duas. Mas tem uma variação muito grande que mostra para nós um plano sendo realizado. Mentes impuras do diabo e dos seus anjos, desenvolvendo estratégias, estratagemas sutis, empregando meios de astúcia, meios astuciosos, pelos quais se utiliza para poder minar a nossa força, para minar o nosso vigor, para corroer aquele relacionamento, para afastar papai da mamãe, para poder roubar os nossos filhos, para trazer ruptura no lar, para corroer costumes, princípios, propósitos. Há uma estratégia, a palavra-chave aqui é isso, é cilada. Não é coincidência, não é por acaso que aquelas palavras foram ditas, e um grande desentendimento veio a partir disso. Guerras surgiram por causa de maus entendidos. Já tive o privilégio de ouvir muitas pessoas e ouvir coisas amargas. Já ouvi casais que romperam um relacionamento e você vai conversar, a pessoa não sabe dizer o porquê. Ela não consegue encontrar uma razão que de fato justifique uma ruptura tão dolorosa e traumática. Ela não sabe dizer porquê. Em situações menores, pequenas discussões, muitas vezes, começam com um pequeno desentendimento e depois se avoluma uma discussão, um debate de tal maneira que acaba em morte. E a gente não tem como não atribuir isso a uma engendrada formulação preparada para colocar um contra o outro, para minar, para trazer confusão, trazer discórdia. A Bíblia ensina isso para nós. A Bíblia ensina isso para nós, meus irmãos. Nós vemos isso na experiência humana, é a confirmação do que a Bíblia ensina. Nós vemos como muitas batalhas não são travadas no campo de batalha. Muitas batalhas são travadas nos bastidores, em espionagem, contra-espionagem, informação, contra-informação. Me lembro que quando estava no exército nós aprendíamos quais eram os locais vulneráveis da nossa cidade, a cidade que eu servi. Então a gente sempre ia fazer operações na represa, nós íamos sempre no aeroporto, etc. Por quê? Porque o inimigo não precisa entrar com um batalhão para invadir. Ele infiltra 2 ou 3 pessoas que jogam veneno na água e ele mina as defesas do inimigo. Impede rotas comerciais, não entra comida, não entra alimento, fechou o Ceasa, o estoque que tem dura 15 dias, depois disso vão morrer de fome. Muitos desentendimentos nós não conseguimos encontrar explicação apenas na nossa fragilidade humana. Nós somos pecadores mesmo, por isso que a gente não consegue se entender. Mas tem situações que excedem as nossas limitações. Foram preparadas para isso, foram articuladas para isso. O salmista diz assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O pássaro, para cair no laço, há uma artimanha para ele cair. Há uma arapuca ali, há uma comidinha, há uma sementinha. O pássaro não escolhe voluntariamente cair sem que haja uma estratégia para fazer com que ele caia lá. Mas esse pássaro aqui foi livre, porque no verso 8 diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. 2. Razões para se revestir da armadura de Deus. A segunda razão está aí no versículo 12. Vamos reler o 11 juntos, se você puder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é... Aí tá bom. Então nós precisamos nos revestir dessa armadura para podermos ficar firmes e não cairmos nas artimanhas, não cairmos nas armadilhas, na aparência enganosa de virtude, na porta maquiada, enfeitada, que conduz para o precipício, que todos nós corremos o risco. Talvez aqueles que mais se despontam na obra da fé são ainda mais perseguidos para caírem nessas artimanhas, porque uma das estratégias é pegar a cabeça da igreja, pegar os líderes da igreja. Foi assim que aconteceu em Atos. Tiago, que era o mais maduro, o próximo era Pedro, porque se a gente mexe com a liderança, a gente afeta todo o rebanho. Ficarmos firmes contra a cilada do diabo. E segundo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, porque a nossa luta não é contra pessoas. É por isso que nós precisamos de nos revestir da armadura de Deus. É por isso que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque o nosso adversário não é o nosso vizinho. O nosso adversário não é o partido político que faz oposição a nós. O nosso adversário não é aquela ideologia perversa e aquela maquinação do mal contra nós. O nosso adversário não é o nosso cônjuge e nem a nossa sogra. A minha é bênção, deve estar assistindo a gente. Louvado seja o Senhor. Ontem eu reabri o livro, depois de alguns anos, uns 20, resolvi transcrever um trecho que o Dr. Augusto escreve sobre esse ponto em particular. Paulo escreve estando preso pelo mais poderoso império da terra, o Império Romano. Mas Paulo enxergava muito além das forças humanas que o mantinham no cativeiro. Ele via algo além do imperador, algo maior e mais forte que as poderosas legiões que o mantinham encarcerado nos calabouços. Ele estava vendo os principados e potestades do mal, os verdadeiros dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ele via além do visível, enxergava um combate que se travava além da vista humana. Por detrás de todas as dificuldades colocadas em seu caminho, estava um inimigo muito mais poderoso do que Nero e as suas legiões. Ele se refere aos seres espirituais poderosos, malignos, que ele chama de, abre aspas, dominadores deste mundo tenebroso, fecha aspas, que são numerosos, organizados, superiores em poder do que nós, perversos, astutos e que, em certo sentido, receberam autoridade para exercer domínio parcial neste mundo. Estes são os verdadeiros inimigos da igreja e não pessoas de carne e sangue. Nossa luta hoje, por exemplo, não é tanto contra os meios de comunicação, diz o Dr. Augusto, que tentam nos difamar e difundir o erro. Não é tanto contra os falsos ensinos que se infiltram nas comunidades evangélicas para asfixiá-las. O nosso conflito é contra as forças espirituais que estão por detrás de todas essas tentativas, desses ensinamentos perniciosos. O conflito da igreja no passado não foi contra o comunismo, quando este quis esmagá-la, mas contra os poderes espirituais que estavam por trás dele como uma instituição ameaçadora da igreja. Em última análise, a nossa luta é contra essas forças
espirituais do mal, e diante delas a igreja só pode resistir tomando armas espirituais fornecidas pelo próprio Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo declara que a natureza das nossas armas não é humana ou carnal, ou seja, não batalhamos contra esses inimigos usando estratégias, métodos ou fórmulas descobertas pela engenhosidade do homem. Tais coisas são absolutamente inofensivas contra o diabo e seus anjos. As armas da igreja são espirituais, fornecidas pelo Senhor e apropriadas para o conflito contra esses anjos caídos. O que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios? Ele diz o seguinte: porque embora andando na carne, vivendo nesse mundo, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Usando as armas do Senhor, as armas espirituais, há poder para levar cativo todo o pensamento a Cristo, para tirar dúvidas, sofismas, ideologias, corrupções morais, deturpações da fé, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, sejam potestades, sejam principados. Mas muitas vezes nós nos esquecemos quem é o nosso real adversário. Muitas vezes lidamos com o cônjuge, com o familiar, ou com pessoas próximas, irmãos na fé, amigos do trabalho, usando armas humanas. Nós estamos programados para reagir conforme o estímulo que recebemos. Tonto ao quadrado. Aí a pessoa, tonto ao cubo. Aí eu não sei quanto que é o frase. A quarta potência, cubo é a quarta potência. A quinta potência. Depois a gente faz aula de matemática no outro horário melhor. Mas você entendeu o raciocínio? Nós muitas vezes reagimos conforme o estímulo que recebemos. Se o estímulo que recebemos é ofensa, nós ofendemos. Se o estímulo que recebemos é acusação, nós acusamos. Eu preciso ouvir isso, irmãos. Eu preciso ouvir isso. Porque tem um monte de conhecimento, tenho muitos livros e muitas páginas lidas. Tudo que eu faço na igreja eu preciso ler. Tudo. Eu vou dar estudo, eu preciso ler. Eu vou pregar, eu preciso ler. Eu vou dar uma aula, eu preciso ler. Eu vou fazer uma devocional na casa de alguém, eu preciso ler. Tem um certo conhecimento. Mas há uma distância muito grande de quando alguém me fecha no trânsito. De quando alguém olha para mim e diz assim, mas foi você que fez isso. Sobe o sangue da gente. E a gente pode confundir e achar que o nosso adversário é aquela pessoa. E nós pagamos com a mesma moeda. No final não tem ninguém lucrando. No final todo mundo sai perdendo. Porque a tendência de um coração ferido é ferir. A tendência de um coração ofendido é ofender. E a ofensa e o ferimento é tão doloroso que a gente não consegue lidar com ele de forma carnal. A gente acha que a gente alivia aquela dor ofendendo também. Enquanto a gente não consegue pisar no outro, a gente melhorou um pouco, estou melhor. Mas a palavra de Deus ensina para nós que há uma arma à nossa disposição para nós contra-atacarmos as ofensas, para nós contra-atacarmos aos ferimentos, que é a palavra de Deus, que é a espada dessa armadura. E a palavra de Deus diz, entre outras coisas, que a palavra branda desvia o furor. Tonto ao quadrado seria a resposta natural. Mas a resposta agora não é natural, a resposta agora é espiritual. O que foi, meu amor? Algum problema? Me desculpa. Podemos resolver isso? Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um episódio que eu vivenciei com a esposa.
Ela está aqui, eu não vou contar, né? Se eu lembrasse de manhã, eu contaria. Mas ela está aqui, né? Vou contar. Vocês preferem que eu cante ou que eu conte? Melhor contar do que cantar, né? Mas uma ocasião nós tivemos um desentendimento, irmãos. Acontece com a família pastoral. Acho que eu já contei, alguém já deve ter ouvido isso. Nós tivemos um desentendimento, não sei por qual razão, isso tem muitos anos. Só que foi se avolumando, eu fui tentando as estratégias ali que eu tinha na hora. Ela estava reclamando de alguma coisa, eu tentei explicar racionalmente. Não, mas é assim, isso não adiantou. Eu não sei se eu esqueci de levar pão para ela, não sei. Não sei, vamos imaginar que seja. Gente, vamos sair juntos depois aqui da igreja? Vocês saem comigo depois? Vamos sair juntos. Vocês vão comigo ali até eu entrar no carro depois. Não, então eu vou lá comprar. Não, mas ela não precisa. Agora não precisa mais. Então não resolveu tentar explicar. Eu falei, então eu vou ficar quieto. Deixa ela falar, eu vou ficar quieto. Ela foi falando, ela estava chateada. Eu fiz alguma coisa que a magoou. Eu não lembro o que, a gente nunca lembra do que a gente faz, né? Aí eu falei, vou ficar quieto. Porque de repente funciona. Você acha que funcionou? Não funcionou. Ah, agora é assim, não vai me responder? Não vai falar comigo? Aí eu pensei, vou sair de perto. Tranquilamente. Adiantou? Também não adiantou. Ela só foi ficando mais nervosa. E eu não sabia o que fazer. Eu estava pensando nas armas humanas, o cabo de vassoura, essas coisas. Mas eu estou ouvindo agora que eu preciso usar as armas espirituais. E naquele dia, quem usou a arma espiritual foi ela, não foi eu. Apesar de já ser pastor naqueles dias. Eu fui andando, ela atrás de mim. Ela é muito calada, minha esposa é muito calada. Mas quando ela resolve, assim, se abrir um pouco, falar um pouco, entendeu? Aí eu tenho dificuldade, né? Ó, gente, vocês vão comigo depois. Vocês vão comigo no carro depois, por favor. Eu fui andando, ela atrás de mim, falando, irmãos. E eu fui ficando nervoso. Eu fiz uma curva na cozinha e eu bati com o ombro na geladeira. A geladeira pequenininha, que a gente tem até hoje, do casamento. Não tinha freezer, não era frost free. Balançou a geladeira. Aí eu escutei uma voz falando assim, agora vai quebrar as coisas dentro de casa. E eu fui andando, até que entrei no quarto de hóspede e não tinha para onde sair. Parei de frente para a parede, e ela atrás de mim. A minha vontade era quebrar aquela parede e sair do lado de fora, porque um coração ferido fere. Um coração magoado magoa. E eu pensando em alguma resposta para dar. Eu esqueci o que o apóstolo Paulo ensinou aqui. Naquela hora eu não me lembrei. E eu pensando, o que eu vou fazer com essa dona atrás de mim aqui falando? Vou perder o ministério. Escutei, ela fez um silêncio. Na hora eu pensei assim, agora vem chumbo grosso aí. De repente ela falou assim, só quero saber de uma coisa. Vamos continuar aqui, irmãos, vamos continuar aqui. Só quero saber de uma coisa, só quero saber se você me ama. Na minha cabeça, folheei as páginas da Bíblia, folheei livros, e veio à minha mente, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Meus irmãos, tirou da tomada. Quem estava ali julgando um contra o outro foi completamente envergonhado, perdeu completamente a força, porque não havia agora, naquele momento, em nosso coração, ranhura, não havia ferida, não havia desejo de
de ferir o outro para poder se aliviar. O que aliviou a tensão foi lembrar da palavra de Deus, foi a arma que a minha esposa usou na hora, que é a espada da palavra, que penetra até o ponto de separar alma e espírito, junto e medula, e não há criatura que não se manifeste em sua presença. Naquela hora eu voltei a mim, irmãos. Eu caí em si, e eu voltei a ser quem eu deveria ter sido o tempo todo. E eu virei para ela, e já com vontade de rir, falei assim: você sabe que eu te amo. E nós estamos aí depois de muitos anos, graças a Deus, louvado seja o Senhor. O Mateus veio uns meses depois disso aí, louvado seja o Senhor. Terceiro, irmãos, terceira razão, para resistir ao dia mau. Todos os dias são maus. Capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está ensinando para a igreja, olha no 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Assim que vocês precisam andar como sábios, remindo o tempo. Sabe por que vocês precisam remir o tempo? Aproveitar de maneira útil o tempo, porque os dias são maus. Todos os dias são maus neste mundo, irmãos. Esse mundo jaz nas trevas, mas existem dias mais maus do que outros. Existem fases na vida que as densas trevas são mais densas do que o normal. É o que ele está dizendo aqui. Há investidas contra o casamento, contra a família, contra o trabalho, contra as finanças, contra os relacionamentos, contra a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que, ora, para todos quantos quiserem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Então isso é normal na vida do crente, ter perseguição, espantar trevas, encontrar trevas para se lhe opor, porque ele é luzeiro no meio das trevas, encontrar podridão, porque ele é o sal no meio da podridão, para conservar a podridão. Mas existem momentos que as investidas diabólicas tornam aquele momento, aquele período, mais difícil do que os outros. Para resistir a isso, somente se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, se revestindo de toda a armadura do Senhor. É por isso que ele diz aí, estai, pois, no verso 14, firmes, cingindo-vos com a verdade. É uma arma poderosa, irmãos. É um equipamento poderoso, a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. A justiça é outro item essencial na nossa vida. Ele faz alusão aqui à armadura porque é uma linguagem militar. Mas a alusão também é uma vestimenta, uma roupa com que você vive. Você não anda nu. Você se reveste dessa armadura para você viver dessa forma. Viver em verdade, viver em justiça, viver crendo e pregando o evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós sabemos que enfrentamos ciladas, nosso adversário não são pessoas, são principados e potestades. Se nós sabemos que existem dias maus, nós precisamos ajudar uns aos outros e não prejudicar mais o outro. Às vezes a sua esposa, o seu marido, o seu irmão em Cristo está vivendo uma fase difícil, de guerra, de batalha, de conflito, de confronto. Precisa da sua compreensão, precisa que você seja uma pessoa de fé, precisa que você seja uma pessoa versada na palavra, para auxiliar o seu marido e a sua esposa, para esse casamento não naufragar. Ah, mas ele errou comigo, mas ele errou porque ele está sendo bombardeado, ela está sendo bombardeada. Seu filho está sendo usurpado, roubado de você, e você que expulsa ele de casa. Você diz para ele que ele não presta. Tem muitos filhos que
não precisam de adversários fora de casa para poder ter o coração acessível para o diabo. Eu não sei se você já teve um vizinho que chamava o filho assim, ô, coisa ruim. Daí para lá. Provocando a ira aos filhos, revolta, tornando os filhos acessíveis às investidas do diabo. Quero apresentar 4 perigos que eu não apresentei de manhã. Os perigos relacionados com o combate cristão. Vou fazer 4 orientações para nós, para a nossa conclusão. Primeiro, a tendência de alguns de achar que tudo é culpa do diabo. Não é tudo culpa do diabo, não. Tem coisa que é problema de caráter, falta de caráter. O diabo não é responsável por todo o mal, por todos os teus erros, por todos os teus equívocos, por todas as tuas mentiras, por toda a tua dissimulação. Nós temos um coração enganoso e nós precisamos de quebrantamento e reconhecimento que somos falhos e fracos, que precisamos de transformação constante. É o diabo que ficou me tentando em mentir. É o meu coração que fez isso. O segundo perigo é o oposto. É achar que também tudo é ação humana. É achar que não há interferência demoníaca. Achar que não há investida do diabo para trazer, para disseminar contenda. O propósito dele é matar, é roubar e é destruir. Nós estamos engajados na tropa do Senhor e, tendo consciência ou não, nós estamos no meio do fogo cruzado. Nós estamos no meio de uma batalha. Nós precisamos ter consciência de que lutamos contra um adversário que tem mais de 5.000 anos de experiência, que quando contendia com o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, acerca do corpo de Moisés, não usou de juízo infamatório. Antes ele disse, o Senhor te repreenda, o arcanjo Miguel. Esse negócio que a gente vê na televisão aí, tá certo? Sujeito humano aí com força e poder acima de seres espirituais, só se for combinado. Terceiro, achar que o assunto sobre batalha espiritual é assunto inédito, trazidos à tona por denominações neopentecostais. Isso é coisa de neopentecostal, pastor. Isso é coisa dessas igrejas aí que fica com esses exorcismos aí. Só para você ter uma ideia, um pequenininho resumo que eu coloquei. Martin Lloyd Jones, em sua série de exposições bíblicas sobre a carta aos Efésios, dedicou vários estudos sobre o assunto de batalha espiritual, que resultaram em 2 volumes tratando do combate cristão. Martin Lloyd Jones não tem nada de neopentecostal. John Bunyan, autor do clássico livro O Peregrino, e eu recomendo você ler O Peregrino, um batista puritano, descreve o combate de Cristão, que é um personagem, contra Apolion. Esse Apolion procura barrar-lhe o caminho enquanto ele se dirige para a cidade celestial. Esses alexandres latoeiros que surgem na vida de Paulo e dos seguidores de Jesus Cristo foram enviados especificamente para impedir, para te atrapalhar. O puritano do século XVII, Thomas Brooks, em seu livro Conselhos Preciosos contra as Armadilhas de Satanás, ele afirma, abre aspas, o cristão deve conhecer 4 coisas: Cristo, a Bíblia, a si mesmo e as astutas ciladas do diabo. Não abra mão da sua família por nenhuma divergência. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento, lute pela sua fé. 4º e último perigo é o de achar que os métodos ensinados aos 4 cantos por aí, por denominações não bíblicas, pode ser eficaz para os problemas que afligem o mundo. Nós ouvimos aí expressões como amarrar e etc. Querer resolver os problemas de temperamento, de hábitos pecaminosos, da opressão ideológica, da língua maliciosa ou dos pensamentos impuros, simplesmente repreendendo ou amarrando os espíritos maus, é totalmente descabido do ponto de vista bíblico.
O caminho apresentado pela palavra é o da santificação, da autodisciplina, do quebrantamento, do avanço em santidade, do estudo persistente da Escritura, de aprender a prosseguir fielmente. Lembrem-se, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, se revestindo de todo o equipamento espiritual das armaduras do Senhor, para podermos resistir aos dias maus. Que Deus nos abençoe.